Oi, gente linda, tudo bem? Hoje estou aqui com o Lucas. Nós vamos falar sobre como ir estudar na Estônia. Lucas é um brasileiro que atualmente está na Estônia estudando na universidade. E eu queria muito que ele explicasse para vocês exatamente o processo, passo a passo, de como ele conseguiu ir estudar na Estônia, tá? Então, vamos lá. Por favor, só rapidamente faz uma apresentação de você, quem você é. Certo. Então, eu gostaria de primeiro saudar a todas as pessoas que estão nos assistindo, agradecer pelo convite também, Marili, muito obrigado. É um prazer Obrigada. falar aqui no seu canal. E meu nome é Lucas Cunha Ximenes, eu sou engenheiro florestal, eu tenho mestrado em ciência florestal e atualmente estou fazendo doutorado em ciências ambientais na UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará. E, mais atualmente ainda, estou fazendo doutorado sanduíche na Universidade de Tartu, aqui na Estônia. Perfeito. E agora você poderia, por favor, falar sobre o passo a passo de como você conseguiu ir estudar na Estônia? Pode até falar de onde veio essa ideia, tudo que você lembra. Sim. Então, eu sempre quis fazer uma parte do meu doutorado no exterior, por por conta da experiência que essa essa modalidade de doutorado, que é o que a gente chama de doutorado sanduíche, né? Existe também mestrado sanduíche e graduação sanduíche, que é chamado assim no Brasil, que é quando você faz uma parte do seu curso em alguma outra instituição para complementar a sua formação. Isso pode ser feito tanto com algumas matérias, por exemplo, que você quer cursar em alguma universidade que não tem na sua universidade, ou também, como é o meu caso, que eu estou fazendo uma parte da minha pesquisa de tese aqui. Então, isso acontece muitas vezes com pessoas que precisam desenvolver uma determinada análise para a tese delas, para a pesquisa delas, em um laboratório específico que eles têm algum equipamento que vai auxiliar na pesquisa deles, sabe? Então, essa modalidade também é um doutorado sanduíche. Então, como eu sempre quis fazer, eu acabei buscando informações, buscando países. Isso durante a pandemia, foi em setembro de 2020, em março de 2020 eu comecei a buscar, mas assim, a situação estava começando a ficar ruim no Brasil e na época a gente não tinha dimensão do que ia se tornar isso tudo. Eu até pensava que iria acabar com 2 ou 3 meses, né? Uhum. Mas não foi possível, então eu adiei. Então, quando foi em setembro, eu comecei a buscar oportunidades. Hum. E é muito importante, porque assim, eu vi muitas oportunidades. É muito importante para quem está assistindo buscar informações em sites confiáveis, Uhum. que você ou sabe que alguma pessoa já passou por esse site e teve alguma bolsa, ou então pelos próprios sites oficiais das universidades e dos institutos, porque isso é muito importante para evitar a pessoa, às vezes, vai mandar documentos como passaporte, documentos pessoais e acabar caindo em algum tipo de fraude, né? Então é muito importante isso, a primeira coisa. E outra coisa importante também é verificar, ler o edital assim várias vezes, porque às vezes pede algum requerimento que você não preenche. Por Hum. exemplo, às vezes até mestrados mesmo, doutorados, pedem limite de idade. Então, por Hum. exemplo, se você tem mais de
há 35 anos, você já não pode fazer. Então, assim, ler bem o edital ou a notícia vai facilitar muito as coisas, os demais procedimentos para que você consiga a aprovação. E eu passei por esse crivo inicial, e aí eu selecionei umas 4 oportunidades, assim. Uma delas foi a Estônia. E aí, outra coisa também que eu recomendo é, se você vier para o exterior com bolsa, você tem... Bom, normalmente os valores das bolsas, eles são calculados baseados no custo de vida do país ou da localidade. Mas, às vezes, você pode querer viajar mais, né? Ou querer comer mais fora. Então, dependendo do seu custo estilo de vida, pode ser que aquela bolsa pode não ser suficiente, talvez, né? Então, quando eu vi a Estônia, eu achei uma realidade muito distante, assim. Fui pesquisar sobre o país, inclusive vídeos no YouTube, e um dos primeiros foi os seus. Ah, é? É, Legal. que eu vi. Então, só que eu decidi, alguma coisa me disse que eu deveria tentar. Tem um site que a gente consegue ver o custo, assim, a gente tem alguma estimativa por alto do custo de vida em algumas cidades do mundo. E aí ele tem umas informações. E aí eu coloquei o valor da bolsa, o custo de vida. E aí, sabe o que eu fiz também? Eu verifiquei quais eram as redes de supermercados na Estônia mais famosas. Ok. Entrei no site deles e fazia simulações. Então, Ok. por exemplo, eu acho que eu vou comprar esse pacote de leite, esse shampoo, não sei, esses ovos. E aí eu via se eu ia conseguir me manter com aquela bolsa. Isso é muito importante. A gente tem sempre que fazer isso, pesquisar bem a fundo mesmo para evitar problemas, né? E aí eu acabei escolhendo a Estônia, apesar de... bom, os outros, eu lembro que os outros chegavam em algum momento dos requerimentos que eu não ia cumprir, assim, que não tinha como eu cumprir por questão de tempo, né? E, basicamente, essa bolsa que eu encontrei é uma bolsa chamada Dora Plus, DORA, e quem paga a bolsa é o Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu. Tá. Né? Então, para essa aplicação, o que eu precisava? O mais importante é o aceite do orientador. Então, eu teria que entrar em contato com o orientador daqui e ele falar assim, olha, eu te aceito. Basicamente é isso. E aí, outros requerimentos que a gente tem que ter, assim, passaporte, isso já tem que estar tudo pronto, né? TOEFL também, tem que ter a prova do TOEFL e tem que ter o mínimo de B1, de acordo Tá. com Prova de inglês, né? Só para isso, explicar para todo mundo. de Tá. inglês, isso. Tá. E é a proficiência em inglês. Então, essa prova, ela vai indicar que você tem um determinado nível de proficiência em inglês, que é um requisito mínimo para você se comunicar. Porque, assim, a gente tem que entender que quando você vem para o exterior para fazer graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, você vai conversar, né, sobre ciência com outros cientistas, então, com outros colaboradores, então, às vezes em parcerias com indústrias. Então, você precisa ter esse nível de proficiência em inglês mínimo. Tá. Né? E basicamente foi isso. Tinha também uma carta, no caso, como eu expliquei antes, essa minha oportunidade, ela é para ficar um tempo
durante meu doutorado. Então, assim, eu não vou ficar aqui por 4 anos, ou 3 ou 4 anos, que é o período do doutorado. Então, o meu doutorado ele é no Brasil, e aí, por conta dessa modalidade de doutorado sanduíche, eu passo alguns meses aqui. Então, essa oportunidade, ela vai de 1 a 10 meses. Então, dependendo do que eu acerto com o meu orientador. Se a gente acha que a parte da minha pesquisa que eu vou desenvolver aqui vai durar 10 meses, e aí eu tenho que solicitar os 10 meses. Se eu acho que vai durar 3, 4 meses, então eu solicito 3, 4 meses, que é justamente para que, durante a seleção, eu acho que eles avaliam isso também, para que eles saibam, né, se eles talvez vão poder financiar essa pesquisa, né? Então, assim, como o doutorado é sanduíche, então eu tenho um orientador no Brasil e eu estou vinculado a um programa de pós-graduação no Brasil. Esse programa de pós-graduação tem um coordenador e eu tenho um orientador, que é o supervisor da minha tese. Então, essa aplicação, gente, específica, também precisa ter o aceite do meu orientador no Brasil e o aceite do meu coordenador do doutorado no Brasil. Eles têm que enviar uma carta em inglês dizendo que o aluno, fulano de tal, estou ciente, né, que é na verdade, uma carta de ciência. Estou ciente de que o aluno, fulano de tal, está indo para o exterior passar tanto tempo. E aí coloca a data específica. Porque se não tivesse isso, imagine, eu estou sendo aluno de doutorado no Brasil e eu concorro a essa bolsa, só que eu não tenho nenhum respaldo, nenhuma resposta no Brasil. Então, isso poderia ser um problema, né? Então, eu acho que esse programa do Dora Plus, ele também se preocupa com isso, de o aluno estar totalmente respaldado para que ele possa ir, no caso, vir para o exterior. E basicamente foi isso. E então tá, eu falei com o meu orientador no Brasil, ok, ele deu ok. Falei com o meu coordenador também do doutorado, ele também deu ok. E aí, o que faltava era ter um orientador aqui na Estônia. E aí eu comecei a procurar professores dessa minha área que eu estou trabalhando agora. E eu achei poucos, então os que eu achei, eu comecei a mandar e-mail. Então eu mandei e-mail para uma professora e ela nunca me respondeu até hoje. Mas assim, isso é muito comum. E aí passou uns 7 dias mais ou menos e o prazo para eu mandar a documentação já estava bem próximo. Porque quando eu vi essa notícia de que tinha bolsa na Estônia, o prazo já tinha começado um mês antes, assim. E o prazo inicial para o prazo final eram 45 dias, mais ou menos. Então, assim, eu precisava de um orientador na Estônia. Eu enviei e-mail para um outro orientador e 5 dias depois eu nem estava... Eu estava achando que ele nem ia responder, porque eu já tinha uma resposta negativa, que assim nem foi resposta, foi uma ausência de resposta. Então eu achei que também ele não iria responder, mas com 5 dias depois, uma pesquisadora do laboratório dele, que trabalha na universidade, me respondeu com cópia para ele, dizendo que esse professor tinha se aposentado em junho de 2020, e isso já era novembro de 2020.
mas que, então ele tinha se aposentado, mas que se eu quisesse, ela poderia ser a minha orientadora e ele iria ser o meu co-orientador. Então, na hora eu aceitei, assim, e já mandei a resposta dizendo ok. E aí, o que a gente foi fazer? A gente foi trabalhar a gente foi dar prosseguimento nos demais documentos, porque também precisava de um documento que eu tinha que fazer do meu schedule, né? Do que eu teria que fazer em cada semana. Então, é um schedule semanal. Cada semana eu tenho que fazer alguma parte da minha pesquisa. E aí a gente combinou isso e ela, professora, também teve que entrar no sistema e submeter um documento também, dizendo que ela me aceitava e aceitava me orientar. Então, basicamente foi isso, assim. E aí eu acabei vindo. A minha vinda foi um mês prorrogada por um mês, porque quando era para eu vir para cá, estava o pico da pandemia na Estônia, que foi que em março foi quando a Estônia teve o maior número de casos, em março de 2021. E aí ela falou para que eu esperasse mais um pouco. E aí foi o que eu fiz, eu acabei prorrogando por mais um mês a minha vinda. Tá, muito legal. Faltou E... alguma... Ah, oi? Não sei se faltou alguma coisa a mais. A única coisa é, então, a imigração, que você lembra que eu perguntei para você do fato que não tem consulado aqui na América do Sul. Então, como que você lidou com isso? Então, aí, depois que eu fui aprovado na Bolsa, e assim, a gente não sabe quantas pessoas estão concorrendo. Aí foi até uma apreensão, assim, porque eu não sei com quem eu estou concorrendo e com quantas pessoas são. Quando eu recebi a gente só recebe assim, você submete até um determinado deadline, até um determinado prazo, e depois você recebe o aceite ou a negativa, né? Da sua candidatura. Uhum. Depois que eu recebi o aceite, aí eu fui atrás do que fazer com as questões migratórias, a parte burocrática. E eu conversei com uma ex-bolsista desse mesmo programa. Então, ela, inclusive, está aqui agora. Eu comecei a conversar com ela para saber como que ela tinha feito para a questão do visto. E aí, ela disse que não precisaria vir para cá com visto. Tá, e aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a pesquisar e eu vi que realmente não tem consulado da Estônia na América Latina e que eu precisaria ir para os Estados Unidos ou para a Europa para poder solicitar o visto. Só que isso é totalmente inviável para mim, né? E principalmente em época de pandemia, né? Não tinha como eu fazer isso. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a ler várias notícias do site mesmo da polícia estoniana e verifiquei que nesses casos eu posso ir, no caso, vir para a Estônia, né, sem visto, porém com a carta de aceite da universidade, porque qualquer outro país que eu vá passar pela imigração, porque a Estônia não tem voos direto com o Brasil. Então, a gente sempre tem que passar por algum outro país. E, claro, mesmo se você está fazendo conexão, né, você vai passar pelo controle migratório daquele país. Uhum. Então, eu tinha a carta de aceite da universidade, carta do meu orientador
no Brasil também. Como eu levei umas amostras do Brasil para analisar aqui, eu tive que ter... Essas amostras foram coletadas numa unidade de conservação, então eu tinha toda a documentação necessária do ICMBio e do CIGEM, enfim, todas as documentações, e isso em português e inglês. E aí eu não precisei fazer tradução juramentada. Né? E é engraçado, aí eu tinha tudo isso, e quando eu sou de Santarém, no Pará, né? E aí eu saí de Santarém, peguei o avião, e aí fui para Guarulhos, São Paulo. Meu voo partiu de Guarulhos, e quando chegou no balcão do check-in, a atendente da companhia aérea não pediu para ver meu passaporte, eu mostrei, e ela não queria deixar eu embarcar, porque eu não tinha visto. E aí eu tive que explicar para ela que não precisava, que eu poderia entrar na Estônia sem visto. Outro documento que faltou foi que, por conta da pandemia, para entrar na Estônia, todos os passageiros têm que preencher um documento de saúde, dizendo por onde você passou nos últimos dias, se você está sentindo algum sintoma, né? E na época também eu não tinha vacina, então não estava precisando, não precisava estar vacinado, porque isso foi no início de abril de 2020, de 2021, perdão. Então ainda não tinha a obrigatoriedade de ter vacina, de estar vacinado, no caso, né? Tá, e aí no balcão do check-in eu comecei a ficar preocupado, porque eu já tinha saído de Santarém, que você sabe que é longe, né? E tem assim umas horas de voo até chegar em Guarulhos, e muitas vezes a gente ainda tem que esperar algumas outras horas para embarcar. Eu ainda esperei um pouco mais porque eu tive que fazer um teste negativo de Covid. Então, feito até 72 horas antes do embarque. Então, eu não precisava estar vacinado, mas com certeza eu precisava ter o teste negativo de Covid. E aí isso é bem facilitado assim no aeroporto. No aeroporto de Guarulhos, por exemplo, tem um laboratório lá que faz e já emite em português e inglês também, e em espanhol. Então isso já facilitou muito. Então eu tinha todos esses documentos, inclusive o teste do Covid, que é solicitado já no balcão do check-in, e a atendente não queria deixar eu embarcar. E eu fiquei assim muito tempo. E eu estava, na minha mente, estava tudo certo. E sabe quando você está sentindo que você está fazendo alguma coisa errada, mas sem você fazer, porque as pessoas ficavam olhando, né? Porque tinha uma fila imensa, elas queriam fazer o check-in e eu ainda estava lá. E aí, eu não saí de lá, assim, até resolver. Eu falei para ela que não precisava. Quase eu abri assim o site lá da polícia estoniana para mostrar, mas assim, no final ela teve que chamar uma supervisora dela e aí elas conversaram e aí ela deixou eu embarcar. E aí só que ela ainda meteu medo, assim, ela até falou: "Olha, mas se não deixarem você entrar, a gente, o consulado, eu acho, não sei direito, vai pagar a sua passagem de volta", alguma coisa assim, para o Brasil. Aí eu falei: "Não, tudo bem", porque eu já sabia que não ia ter problema, né. E aí esse voo foi de Guarulhos para Paris. Em Paris, eu passei pelo controle migratório, só precisei mostrar o meu passaporte, os demais documentos, assim, os demais documentos, mais que foi a carta de aceite e o
teste de Covid negativo, porque Paris já entra na União Europeia. Então, a partir do momento que você entra na União Europeia, eu saí de Paris, fui para Helsinki, na Finlândia, e de Helsinki para Tallinn. Então, em Tallinn já não precisou fazer mais nada. Eu saí do aeroporto e eles pediram para eu preencher o mesmo formulário de antes, porque eu acho que eles pensavam que eu não tinha preenchido. Então, assim, como eu já queria assim chegar, eu preenchi na mão mesmo, então nem precisou ter mostrado o formulário que eu já tinha preenchido antes de embarcar. E aí foi basicamente isso. Aí eu cheguei e é engraçado assim, porque eu estou na Universidade de Tartu, que é a segunda cidade mais populosa da Estônia, né? E eu tinha que pegar um ônibus do aeroporto para Tartu. E cheguei em Tartu, eu não tinha como comprar passagem, porque só aceitava cartão e o meu cartão não estava passando, não sei por quê. Sabe aquelas horas que dá errado alguma coisa? O que deu errado foi isso. E aí um vendedor na verdade ele era atendente de uma locadora de veículos, ele pagou para mim, porque eu só tinha em cash, né? Então ele pagou no cartão dele e aí eu paguei para ele. Então, assim, eu agradeço ele imensamente, porque estava bem deserto, assim, o aeroporto, e não tinha ninguém por perto, e muito frio também. Mesmo, você sabe, né? Mesmo sendo primavera, mas eu cheguei, Sempre estava frio. 5, mas foi bem bom, assim, e foi bem legal. E quando eu cheguei aqui, o meu orientador recebeu na rodoviária, ele trouxe assim, como eu tinha que ficar em isolamento, auto-isolamento por 10 dias, assim que eu chegasse aqui, ele, preocupado com isso, fez muita compra no supermercado e trouxe para mim. Sério? Ele trouxe assim, sacolas de muita comida assim para mim. E ele foi bem gentil. Ele é uma pessoa incrível, assim. Ele é estoniano mesmo. Ele tá aposentado, como eu falei, que é o que a gente chama de professor emérito, né? E aí ele foi bem incrível, assim. E eu fiquei 10 dias em auto-isolamento no dormitório da universidade. Algumas pessoas não sabem, assim, mas o dormitório a gente também paga para morar. Eu tive que pagar com antecedência, assim, porque tem o calção, que a gente chama no Brasil, que é aquela taxa depósito, sabe? É aquele depósito. Então, assim, eu tive que pagar 3 meses iniciais ainda no Brasil. Ainda no Brasil. Então, assim, isso é uma outra coisa que é uma dica, assim, né? Para quem quer vir, não fazer esse pagamento antes de conhecer o imóvel. Mas por que eu fiz? Porque era o alojamento da universidade, então eu sabia que eles trabalham direitinho e que eu não ia ter problemas. A Universidade de Tartu, ela tem uma estrutura incrível. Ela tem vários alojamentos preparados para receber todas as pessoas. Inclusive esse que eu fiquei, tem pessoas de vários países, de várias regiões mesmo da Estônia. Então, assim, eles estão preparados para lidar com esse tipo de situação. E por conta disso foi que eu fiz esse pagamento antes de vir. Mas, assim, eu recomendo que, se não for um alojamento oficial da instituição que você está indo, que talvez pense bem se vale a pena fazer esse pagamento adiantado antes. Porque também pode ser uma furada, assim, dependendo da situação, né? Talvez compensaria ficar em um hotel nos primeiros dias
e depois você olhar pessoalmente o local. Eu acho Uhum. que isso é uma dica importante. Uhum. Então, muito obrigada. Vamos fazer uma parte 2 sobre as suas impressões da Estônia outra vez. Então, neste vídeo, só sobre o processo mesmo de ir estudar na Estônia. Muito obrigada, Lucas. Você explicou tudo em detalhes. Então, quem tem esse interesse vai achar super útil. E até a próxima vez, então. Muito obrigada. Imagina, até mais. Até. Tchau, tchau.